A paz do Senhor. Vamos iniciar mais uma live, como toda quarta-feira às 19 horas. A nossa live de hoje tem como tema os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Esse tema encontra-se em Mateus, no capítulo 7, 15 a 20. E é sobre esse assunto que a nossa live vai tratar hoje. Com mais um irradio saúde de dentro para fora, com uma palavra vindo do coração de Deus para os nossos corações. Então essa é a mensagem de hoje e eu volto logo depois da vinheta. Até já! Pelos frutos os conhecereis. Então esse é o tema da nossa live. E eu clamo ao Senhor que Ele venha me abençoar, que Ele venha me tocar, que Ele venha ungir a minha mente, né? Então que o Senhor venha encher esse vaso e que eu possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, levando essa palavra que Ele trouxe ao meu coração, compartilhando com vocês o entendimento dessa palavra que Ele trouxe ao meu coração e que eu acho que no momento é muito pertinente e muito necessária para a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu clamo que o Senhor venha me usar poderosamente e que Ele venha também tocar na sua mente, no seu coração, de todos aqueles a quem essa palavra alcançar, chegar, que ela dê frutos e, como sempre, eu clamo frutos excelentes para o reino do Senhor. Que ela seja multiplicada, que ela edifique, que ela transforme vidas, assim como está lá em Romanos, né? Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu creio que é vontade de Deus, é o mandamento dele, que nós proclamemos a sua palavra em todos os cantos da terra, da melhor forma e o máximo que pudermos. Então é isso que eu estou fazendo aqui, proclamando a palavra do Senhor, compartilhando com você uma palavra que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. E eu clamo a presença do Santo Espírito do Senhor entre nós nesse momento. Amém. Então, a mensagem de hoje encontra-se em Mateus 7, 15 a 20. Né? Pelos frutos vos conhecereis. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos arbóreos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E eu quero ler outra passagem junto com essa, que encontra-se em Mateus 26, a partir do verso 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui o Senhor, esse momento aqui é o momento pouco antes do Senhor ser entregue, né, nas mãos dos romanos. Ele estava no monte orando e é aquele momento em que ele clama, né, em que Jesus clama ao Senhor que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice, que é a crucificação, mas que fosse feita a vontade de Deus. E ali naquele momento Jesus é entregue aos romanos, é traído por Judas e entregue aos romanos. E aí quando ele vem, no momento em que ele está orando, ele retorna, os discípulos estavam dormindo, né? Não estavam ali vigiando com ele. E aí ele volta e continua orando. E tem uma segunda volta, que os discípulos de novo encontram-se dormindo. Não estavam vigiando. E é isso que tem acontecido muito no mundo hoje, né? Nós oramos muito, buscamos, jejuamos, mas não vigiamos, né? E a palavra ela nos ensina a orar e vigiar. Então precisamos fazer as duas coisas.
Não basta apenas orar. Temos que estar de vigília, temos que estar postos, atentos aos acontecimentos ao nosso redor, aos acontecimentos nos nossos lares. Nós temos que estar em constante vigilância. Muitas vezes a gente quer entregar tudo nas mãos do Senhor, mas tem coisas que o Senhor não vai fazer, né? O Senhor ele vai entrar com providência quando aquilo que nós podemos fazer se esgota. Aí ele entra com providência. Mas quando nós podemos fazer, o Senhor não vai fazer, né? E uma das coisas que ele nos ensina é o quê? É vigiar. Então é necessário vigiar. E hoje o que nós estamos vendo são pessoas vendo ao seu redor de forma superficial. Elas não estão olhando os frutos, porque os frutos são pequenos detalhes, são pequenas palavras, pequenas atitudes que vão revelar realmente quem é a pessoa, o que ela pensa, como ela vive. Então são os pequenos detalhes que vão revelar isso. E o que acontece? As pessoas estão olhando de forma superficial. O que é integridade? Integridade fala de todo. Não existe uma pessoa meio íntegra, né? Não existe uma árvore que ela dá metade maçã e metade figo, a mesma árvore. Não existe. A macieira da maçã, a figueira da figo, né? A mangueira da manga. Então não existe meio termo com relação a isso. Então não existe meio íntegro. Ou a pessoa ela é íntegra ou ela não é. Ou ela é uma pessoa que tem caráter e valores ou ela não tem, né? Então não dá para você olhar e achar que aqui, ok, aqui ela falhou, mas é uma pessoa íntegra. Não, a integridade ela é por inteiro. E as pessoas estão vendo de forma superficial. E aí eu vejo muito, eu conheço pessoas, né? E pessoas até da minha própria família, muito íntimas até a mim. Eu conheço pessoas que são uma gracinha, sabe? São simpáticas, carismáticas. São pessoas capazes de tirar a roupa do corpo e dar para uma pessoa que está necessitada, né? E aí você olha e fala, nossa, essa pessoa... Mas aí você vai ver por um lado, por exemplo, eu conheço pessoas que têm essa característica, né? Que são boas, generosas, tiram a roupa do corpo para ajudar o outro, né? E não conseguem ser fiéis, né? Eu conheço homens com essa característica que não conseguiu ser fiel a nenhuma de suas mulheres. Nenhuma, né? Então eu conheço pessoas com essa característica que são boas, que são simpáticas, que são prestativas, e você pega constantemente mentindo, falando, contando mentiras. Eu conheço pessoas com essas mesmas características que relativizam a ética e a moral, né? Então, o que é relativizar a ética e a moral? É de acordo com o que você quer, o que você precisa naquele momento, de acordo com o que convém a você, né? Então, dependendo do que convém a você, aquilo é ético. Dependendo, você pode abrir mão. Dependendo do que convém a você, isso é moralmente correto, mas dependendo, você pode abrir mão, né? Então, assim, eu conheço pessoas que são, assim, um amor, ajudam, são prestativas, faz gato, tem gato em casa, né? Uma vez eu perguntei para uma dessas pessoas, mas como é que você tem gato? Que você está fazendo gato? Mas o que eu vou fazer, né? Eu tenho filhos e se eu não botar para assistir, eu não consigo fazer nada dentro de casa, né? E isso é gente que... E aí você vai falar assim, não, mas essa pessoa é um amor, muito prestativo. Não, nela você pode confiar. Como que pode confiar? Na hora que convém, ela abre mão da moral, da ética, do que é correto. Na hora que convém, ela faz um gato de uma TV por assinatura. Gente, eu não estou falando de algo que você depende de comer, não, tá? Que é comida na geladeira, não. Eu estou falando de TV por assinatura. Desde quando isso é primordial, é fundamental, é necessário a ponto de você abrir mão de éticas e valores para ter? Nada justifica, né? Nada justifica. Mas se é para colocar comida na mesa, você ainda... Vou falar o quê? A pessoa não tem o que comer, né?
A gente fica naquela de, meu Deus do céu, eu vou falar de ética e moral para uma pessoa que não tem o que comer. Mas para uma pessoa que quer ter TV a cabo, sabe? E é uma pessoa maravilhosa. Você olha assim, é boa, pode confiar. Pode confiar, será? Naquele momento ali, ela viu que aquilo ali não tem problema porque foi conveniente. Será que lá na frente outra coisa, se for conveniente, ela também vai dizer que não tem problema? Então são as pessoas que abrem mão da ética e dos valores de acordo com a sua conveniência, relativizam o que não pode ser relativizado, né? E eu gosto muito de trazer coisas que eu vivo constantemente. Sabe, filme? Nós vemos muito, e isso muito é ensinado, tá? Nós vemos muito filme, né? Que no final das contas, quando você vê, você está torcendo pelo ladrão. Você já viu o filme que você está torcendo pelo ladrão? O ladrão honesto, né? Tem muito filme que é assim. Eles valorizam tanto as qualidades generosas e humanas do ladrão, do criminoso do filme, né? Eles exaltam tanto essa parte generosa, bondosa, de ajudar o próximo, de se preocupar com o próximo, que aí quando a personagem vai cometer o crime, você torce até para ele não ser preso. Você torce até para ele sair ileso. Por quê? Porque você só pesou o lado generoso, simpático, humano, né? Esses dias a gente estava vendo um filme e eu e meu marido, a gente riu. Eu e o Júlio, nós rimos no meio do filme. Porque no meio do filme eles estavam falando de um ladrão, de um bandido. E aí o cara falou assim, não, ele é um assassino, mas eu respeito ele porque ele é um assassino, mas pelo menos ele é honesto. Um assassino honesto, né? Então, assim, sabe, quando que um assassino vai ser honesto, né? Ele, por um acaso, ele matou e se entregou? Não, então ele não é honesto. Se ele tivesse matado e se entregado, né, legítima defesa, sem querer, né, foi lá e se entregou. Mas não, mata, nunca se entrega, tá sempre se escondendo. Então, assim, não tem como você conseguir cometer um crime e ser honesto. Você vai encobrir esse crime, você vai esconder esse crime. Onde está a honestidade nisso? Quantas coisas que você vai ter que mentir, fazer, forjar, enganar para esconder um crime? Né? Então você está entendendo? E as pessoas estão vivendo dessa forma. Elas estão olhando para as aparências, para a humanidade. Essa pessoa é uma gracinha, simpática, olha, você precisa de ajuda, você fala com ela, ela te ajuda. E isso aconteceu há pouco tempo, né? Há pouco tempo eu vivi uma experiência dessa aqui no meu condomínio, numa assembleia de condomínio, né? Então, durante a assembleia, havia uma outra chapa e essa chapa queria, né, entrar no condomínio. Por quê? Porque tem muitas coisas da outra administração que essa chapa não concorda. E uma dessas coisas são as alterações que estão sendo feitas no condomínio, né? São muitas alterações, não são poucas, né? Quando foi colocado isso na reunião, né, as pessoas se levantaram, mas é um jardinzinho. Não é um jardinzinho, né? Não é só um jardinzinho. Então você tem a alteração de todo o paisagismo do condomínio, você tem a alteração da decoração de mobiliário do condomínio, você já está tendo a alteração das placas de sinalização do condomínio, foi criado um estacionamento e um depósito de lixo na entrada do condomínio, né? Então, assim, uma série de alterações, né? Não tinha um pato no condomínio, aí trouxeram os patos para o condomínio, aí por causa dos patos você teve que cercar o local onde os patos ficam, aí teve que botar porta, né? Essa cerca, uma cerca sem nenhum estudo, sem nenhuma preocupação com a estética, enfim, você vai alterando tanta coisa que no final das contas você tem que pesar, né? E uma das coisas que a pessoa trouxe foi o seguinte, mas quando caiu uma árvore lá na frente do condomínio, rapidamente essa árvore foi retirada. Ok, então vamos botar na balança as qualidades e vamos botar na balança aquilo que está sendo feito que deprecia o condomínio, tá? Então o que adianta você tirar uma árvore rapidamente da entrada do condomínio, mas daqui a pouco a sua casa está valendo menos do que vale atualmente?
porque o condomínio foi alterado de tal forma que desvalorizou as casas que estão nele, né? Então aqui é um condomínio que era conhecido como um dos condomínios de alto padrão de Maricá, para Maricá, né? Não estou falando de Piratininga, Cambuinhas, eu estou falando de Maricá. Então é um condomínio de alto padrão em Maricá, que hoje as pessoas entram no condomínio aqui do lado, que antes entravam lá e chegavam e compravam aqui, agora entram aqui, chegam lá e compram lá. Por quê? Por quê? Por causa do padrão. Por causa do padrão. Inclusive, eu dou até, abrindo um parêntese aqui, vou dar uma dica, né? Evitem, isso a gente aprendeu, estamos aprendendo, evitem comprar condomínios em formação, terreno em condomínios em formação. Porque sabe o que acontece? Você não sabe no que aquilo vai dar. Você não sabe no que aquilo vai dar. Então, no meu condomínio tem casas aqui, a minha talvez não seja tão difícil de vender, não se desvalorize tanto com as alterações que está acontecendo no condomínio, e que não são poucas, que já deixou o condomínio muito ruim, né? Mas tem casas aqui entre 3 a 5 milhões. 3 a 5 milhões. E aí, quem é que vai querer comprar uma casa que vale 5 milhões? Ir para a piscina do condomínio e sentar em cadeira de plástico. Você está entendendo? Então, quem compra uma casa, quem vai querer comprar uma casa de 5 milhões, provavelmente ela quer um condomínio no padrão, à altura dessa casa, né? E aí, a pessoa que investiu nessa casa, cara, grande, ela investiu porque quando ela comprou, o condomínio estava no padrão. Então, ela confiou que o condomínio continuaria, manteria aquele padrão, então ela investiu. E construiu um casarão, né? E aí o condomínio começa a mudar. Não só, né, o condomínio em si, mas até as próprias construções. Um condomínio que está em formação, você não sabe que tipo de casa vai ser construída do lado da sua. Se ela vai manter o padrão daquela que está ali, né? Então, às vezes, o padrão das construções também começam a cair. E quando você vê aquele condomínio que era considerado de alto padrão, já está lá atrás. Já deixou de ser alto padrão, já deixou de ser até bom padrão há muito tempo, né? Porque o condomínio já não está bom e as construções que vieram, as pessoas que vieram morar, também já alteraram isso. Então, o condomínio em formação, ele é loteria, ele é um perigo. E nós estamos aprendendo isso. Eu nunca mais compro terreno em condomínio em formação. Eu não faço mais isso, né? Eu vou comprar só em condomínios. Eu nem quero mais saber de condomínio, gente. Eu não quero mais saber porque viver em coletividade está complicado. Está complicado, né? Mas eu não quero mais saber. Você sabe por quê? Porque você não sabe no que vai dar. Você não sabe no que vai dar. Quando o condomínio já está formado, praticamente tudo já construído, as casas já estão construídas, tem pouquíssimos terrenos à venda, aquele condomínio já se estabeleceu. Dificilmente ele vai mudar daquilo que está ali. Agora, se ele está se formando, é loteria. E dependendo do síndico que você pega, acabou, né? Então, essa é uma dica que eu dou. Fechando aqui esse parênteses, né, que eu abri aqui para dar essa dica, voltando. Então, na Assembleia, né, houve um episódio muito assim, que trata dessa questão dos frutos, pelos frutos vos conhecereis. Então, durante a Assembleia, as pessoas tinham 2 chapas para votar. E a chapa que se apresentou primeiro, que é a chapa que já está, né, na administração, se apresentou, incluiu na sua chapa 2 nomes, pelo menos 2 nomes, sem autorização das pessoas, sem convocar, sem conversar com as pessoas nem autorizaram e nem disseram que fazia parte da chapa, estavam lá, 2 nomes, e inclusive um desses nomes era de uma que estava na outra chapa. O que levou a um grande constrangimento, porque parece que ela se inscreveu nas 2 chapas e não foi o que aconteceu, né? E quando foi indagado, quando o líder da chapa foi indagado, por que o nome dela constava ali naquela chapa, se não tinha havido uma conversa com ela, ela não tinha autorizado aquilo, ficou calado, totalmente calado, não falou nada. Deixou ela falando sozinha, né? Então, dando a entender que ela tinha entrado nas 2 chapas, quando na verdade não, ela não autorizou o nome dela daquela outra chapa. Isso é um ponto. O segundo ponto é que isso aconteceu ao contrário. Então, na quinta-feira anterior à reunião, à Assembleia, houve uma reunião de uma chapa.
e tinha uma pessoa nessa chapa que foi convidado e passou a fazer parte dessa chapa, disse que estava na chapa, que concordava com todos os planos que aquela chapa tinha para a futura administração, participou da conversa, de tudo que foi dito ali, que era uma conversa entre os componentes da chapa, tratando do que eles fariam, das sugestões, do que eles acham que deveria ser feito na próxima administração, enfim, participou de tudo aquilo. E quando chegou lá na hora, a chapa, que já está exercendo, né, o mandato, anunciou essa pessoa na chapa deles. Não é como se estava na chapa do outro, né? E aí anunciou na chapa deles. E aí essa chapa ficou sabendo ali na hora, naquele momento, que aquela pessoa, na verdade, tinha saído da chapa deles e entrado na chapa do atual síndico, que já está lá, né? E além de ter entrado lá, ele levou todas as informações que havia conversado de uma forma particular com a chapa para a nova chapa, né? E foi aceito. E aí esse administrador que está no local agora, que está no momento que já cumpriu o mandato, aceitou essa pessoa na chapa, sem que ela tivesse avisado a chapa anterior que estava saindo, e ainda aceitou que ela levasse todas as informações, porque foi citado na reunião coisas que só sabia quem tinha participado da reunião, né? Então, se aquela chapa citou, é porque aquele rapaz levou as informações para ali. De uma chapa que ele estava, porque confiaram nele. Confiaram e abriram ali conversas com ele, confiando nele. E ele levou para outra chapa. E nem sequer se dignou a dizer para outra chapa que não faria mais parte daquela administração, daquela chapa ali, né? E aí o mais impressionante é o quê? É que essa chapa foi eleita, né? Então as pessoas votaram nessa chapa. E o mais impressionante é que tinham pessoas o quê? Por que eu estou trazendo esse episódio? Porque tinham pessoas cristãs, evangélicos, no meio dessa reunião e que votaram nessa chapa. Então, quer dizer, a árvore foi rapidinho tirada dali da portaria. Isso aqui é uma maravilha. Faz isso muito bem. As contas do condomínio estão em dia. Tá bom. Mas você parou para pensar o porquê, quando foi indagado daquele nome daquela pessoa lá, ficou calado? O mínimo que uma pessoa faria é o quê? Olha, me desculpe, realmente não falei com você e estou tirando seu nome da chapa. E que pedisse desculpa publicamente ali a pessoa. Fez isso? Não fez. Ficou calado. A segunda coisa, você aceita na sua chapa uma pessoa que veio de outra chapa e que não avisou que estava saindo? A chapa ficou sabendo na hora ali? Na hora que a chapa foi anunciar os componentes da chapa, é que ela ficou sabendo que um dos que estavam ali tinha ido para outra chapa. Não estava mais na chapa dela. Ficou sabendo disso na hora. Então, a pessoa que saiu da chapa e não avisou, não está correta. Pior ainda, levar as informações, né? Você pode a qualquer momento mudar de ideia. Não, olha, eu não quero mais participar da sua chapa. Então eu estou saindo e vou para a chapa de lá. Ok. Se você for ético e correto, o que você vai fazer? Você não vai conversar com a chapa de lá o que você ouviu na outra chapa. Por quê? Porque você ouviu mediante confiança. Você ouviu porque você deu a palavra àquelas pessoas que você estava com elas. Então, né, uma pessoa íntegra não vai fazer isso, não vai levar essas informações. Em contrapartida, a pessoa que está aceitando aquela pessoa na chapa, o que ela vai fazer? Não, peraí, você avisou que saiu da chapa de lá? Não, avisei. Beleza. Você não avisou? Então você vai lá e avisa. Na minha chapa você só entra depois que você avisar que você está saindo. E mais. Deixa eu te contar o que aconteceu lá na... Não quero saber. Eu não quero saber o que você ouviu lá. E se você está disposto a me contar o que você ouviu lá, significa que no futuro você pode fazer isso comigo. Você está entendendo? Você está entendendo a situação? Então, quer dizer, você aceita na sua chapa uma pessoa desse tipo, que trai a chapa anterior, que leva informações coletadas para lá
E você acha que essa pessoa no futuro não vai fazer isso com você? Ela fez com essa chapa, mas com você ela não vai fazer. Não sei. Complicado, né? Então, olha a situação. E pessoas votaram, pessoas vendo tudo isso, gente. Vendo tudo isso. Elas só viam o lado de, tá sempre andando por aí. Tá sempre fazendo isso. Rapidinho tirou a árvore. Tá bom, mas olha só. E isso aqui? E essa situação aqui? E esse comportamento aqui? Tá, e essa questão de mexer em tudo sem pedir outra... O nosso regulamento diz que você só pode alterar, fazer obras, alterando o condomínio, através de 2/3. Então, se você passa por cima disso, que é uma lei, é uma norma, você pode passar por cima de qualquer coisa. Então, se você não respeita isso, por que você não respeita isso, mas vai respeitar alguma outra coisa? Não vai. Né? Não vai. Ou você anda na linha ou você não anda. Não tem meio termo. Né? Então, o que pesa? O que eu quero? No meu ponto de vista, outra coisa também que aconteceu, né? A pessoa vivia dizendo que não queria ser reeleito, que não queria, que queria largar, que não aguenta mais, que queria largar, que não queria mais ser síndico. Proclama isso aos 4 ventos. Mas no dia tá cheio de procuração para não sair, liga para as pessoas para pedir apoio e procuração. Então, quer dizer, para pensar. Uma pessoa que sai por aí dizendo que quer sair e depois bate na porta dos outros pedindo procuração para não sair, essa pessoa quer sair ou não quer sair? E se quer sair, por que tá pedindo procuração para não sair? Então, não quer sair. E se não quer sair, por que fica dizendo que quer sair? Você tá entendendo? Então é pelos frutos, é por detalhes, coisas que você vai vendo, que você fala, ops, sabe? Tem caroço nesse angu? Tem caroço nesse angu, sabe? Eu já não vejo com bons olhos uma pessoa que quer infinitamente ficar no poder, né? Então, assim, uma pessoa que quer ficar no poder o tempo todo, que não quer sair de jeito nenhum, eu já não vejo isso muito com bons olhos, né? Mas, tudo bem. Tem aquelas pessoas que têm sede por poder e quer ficar lá eternamente, né? Eu ainda mais em condomínio, né? Se eu encontro um síndico que não quer sair de jeito nenhum e que faz qualquer coisa para não sair, eu já não vejo isso, já não me agrada, né? Já não me agrada, porque você sabe que é algo chato, que é algo complicado, que é uma administração e que não ganha nada, né? Que não ganha nada. Então, sabe, fazer porque é bonzinho, aturar tudo isso porque é bonzinho, eu até entendo aqueles que ficam 1 ano, 2 anos, porque querem realmente contribuir com o condomínio, querem dar a sua contribuição, a sua ajuda, se sentem na responsabilidade. Agora, ficar eternamente, né, é a minha opinião, né? Eu não vejo com bons olhos um síndico que não quer sair do poder. Né? Então, isso para mim, minha anteninha já fica ligada. Então, o que acontece? Sabe? E aí as pessoas só olham essas coisas. Para pensar, ver os detalhes, os frutos, o que está fazendo, o que está falando, o comportamento. E aí sim você vai avaliar, e aí sim você vai ver, opa, tudo bem, isso aqui ok, mal que fez aqui. Né? Olha o que está fazendo do lado de cá. Ó, do lado de lá fez isso, mas mal que está fazendo do lado de cá. Né? Então é o quê? Os frutos. São os frutos que você vai perceber o quanto há realmente de integridade ali ou não. Né? O quanto a pessoa realmente você pode confiar para todas as coisas ou não. Né? Então é que nem aquele exemplo, eu fico vendo exemplo de mulheres. Né? Quantas mulheres e quantos homens não se casam com pessoas que adulteraram com elas. Né? Então a pessoa vai lá, trai o marido ou a esposa com aquela outra pessoa, e aí no final das contas larga e vai viver com ela e ela aceita. Gente, por que você acha que ele traiu a mulher ou ela traiu o marido com você, mas que não vai fazer isso com você? Você tá entendendo? Por que a pessoa acha isso?
Porque ela acha o seguinte, ah, não, ele ou ela traiu porque o outro... Não, querido. O outro não, é ele que tem ou não tem caráter. É ou não é íntegro. É ou não é leal, fiel. Não é o outro. Né? Então ele acha que porque tá com ele, não vai fazer. Se fez com você, se traiu o outro com você, por que ele não vai fazer o mesmo com o outro? Não é verdade? Mulheres, eu fico boba de ver, às vezes, mulheres, né, que se casam, vivem com um homem que agrediram as suas ex-esposas. Né? Sua ex-namorada ou sua ex-mulher foi agredida. O cara tem até mandato para ficar distante, longe. Não pode se aproximar. E como é que esse homem consegue casar, arrumar outra mulher? Porque ela acha que ela não vai apoiar. Não, ele bateu na outra. A outra quer ser vergonha. Não, não era a outra que quer ser vergonha. É ele que não tem caráter. É ele que é um homem íntegro que bate. Não é um homem íntegro que bate mulher. E se ele bate numa mulher, ele bate em qualquer uma. Homem que bate em uma mulher, bate em qualquer uma, agride qualquer uma. Né? Então, eu não entendo, sabe? Pessoas que fazem sociedade com um que já saiu de uma empresa e traiu, ou então faz sociedade com um cara que trouxe informações de uma empresa para essa empresa, e aí você vai montar a empresa com ele. Olha só, se ele trouxe informações daquela empresa para a sua empresa e está montando com você, quem te garante que no futuro ele também não vai levar dessa empresa para outra empresa? Quem garante? A pessoa já fez, né? A pessoa já fez. Tem um ditado, se não me engano, é chinês, oriental, não sei de onde é esse ditado. O Júlia que fala muito isso, sempre falou muito. Né? E eu realmente tenho visto que esse ditado, ele é realmente verídico, verdadeiro. Quando uma pessoa comete um erro uma vez, ela pode nunca mais cometer aquele mesmo erro. Mas quando ela comete aquele erro pela segunda vez, a terceira é certa. A terceira é certa. Né? Então, uma pessoa que comete um erro por mais de 2 ou 3 vezes, ela vai fazer a quarta, vai fazer a quinta. Ela vai. Errar é humano. Como se arrepender também é. Né? Deus nos deu o constrangimento, né? Deus nos deu a questão do arrependimento através de Cristo Jesus. Então, nós somos falhos. E a gente se erra, a gente se arrepende, não comete aquilo nunca mais. Mas se você faz aquilo de novo, pela segunda vez, pela terceira vez, querido, vai fazer pela quarta, pela quinta. Tá? Então, não tem jeito, é pelos frutos. Então nós temos que parar de ficar olhando superficialmente. Nós temos que vigiar. Jesus, quando vem ter com você, ele te encontra dormindo. Tem muitos aí que estão dormindo. Tem muitos que não estão vigilantes. Né? E aí eu falei, Senhor, olha para isso. Né? Como que uma chapa dessa pode ser reeleita? Diante disso tudo exposto aqui na frente das pessoas. Mas é porque as pessoas não veem, elas estão dormindo. Tinha cristão, evangélico ali, elegendo esse tipo de pessoa. Que vai estar lá na administração com uma pessoa que veio traindo a chapa que estava. Né? Então, e outra, por que essa pessoa é disposta a abrir mão até disso, né? De lealdade, de integridade, de aceitando essa outra pessoa na chapa para se manter no poder. Então, o que faz uma pessoa abrir mão, entendeu? Tanto assim para se manter. Né? Então, por isso que eu digo que eu não vejo, né, uma pessoa que quer se perpetuar no poder, né, eu não vejo com bons olhos. Né? Isso me aguça o olhar os frutos, sabe? E eu tô sempre olhando os frutos, eu sou muito vigilante. Eu tô sempre de olho nos frutos. Porque a palavra diz o seguinte, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Então a coisa é séria, então a coisa é muito séria. Se você não vigiar, se você não olhar os frutos, se você ficar só no orar e não vigiar, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados.
Por quê? Porque não estão vigiando, estão dormindo. Dormindo. Né? E atualmente, né? Atualmente, nós estamos orando por direcionamento até de igreja, justamente porque nós estamos até sem uma congregação no momento. E estamos em oração. E justamente por olhar os frutos. Né? Por olhar os frutos. Eu sempre me incomodei com algumas coisas que aconteciam, mas você vai, uma coisa ou outra você consegue levando. Né? Mas tem coisas que são muito difíceis de você levar, porque aí se tratam de frutos. Se trata de você falar, meu Deus, já não é. Né? Prega uma coisa, mas faz outra. Né? Então, não é verdadeiro. E aí, teve o que acontecia muito na congregação onde eu estava, por exemplo, eles fazem muitas reuniões, né? Por exemplo, houve um café. Uma vez teve um curso, e aí houve um café, e uma missionária foi pregar, até a missionária irmã Mariana, né? Muito querida, muito tempo que eu não a visito. Ela foi pregar na igreja e depois, quando nós descemos para tomar um café, o café lindo, organizado pela equipe da igreja, ficou tudo muito bonito, muito bem arrumado. Eles se esmeraram para preparar aquele café para todo mundo, né? Colocando mesa, tudo bonitinho. E aí eu fui procurar a irmã Mariana, e cadê a irmã Mariana? Fui procurar a irmã Mariana para servir o café para ela, uma senhora, né? Então, procurar para servir o café, dar assistência. E aí eu esqueci que eles faziam separado, né? Eles fazem um café paralelo, qualquer recepção paralela, né? Então, aquele que foi convidado, ou o grupo elite da igreja, né? Então, os pastores, missionários, seja o que for, né? Eles não comem com o povo. Há uma separação, há uma recepção separada, né? Eles pegam ali e fazem um café separado. Quando eu cheguei lá, que eu vi a irmã Mariana, que eu entrei, a irmã Mariana olhou pra mim, tipo assim, que é isso? Eu não tô entendendo. Aí eu olhei pra ela e falei, irmã Mariana, tá procurando a irmã. Aí ela, por que a gente tá aqui? Por que a gente não tá lá fora com o povo? Aí eu, irmã Mariana, infelizmente, eu não sei porquê, né? Passa na cabeça deles que tem que haver essa separação. A própria palavra diz que não pode haver acepção. Né? Então, se você tem um café para todo mundo lá fora, por que você vai fazer um café separado para o que deu o curso, para a missionária que pregou, para a equipe que está visitando a igreja? Por que esse povo não pode tomar café com todo mundo? Né? Então, existe hierarquia? Sim. Existe ordem hierárquica dentro da igreja? Sim, estabelecida pelos próprios apóstolos. Né? Uns são diáconos, outros presbíteros, pastores, missionários, mas tirando essa ordenança ministerial, todo mundo igual, come junto ali, tudo junto. Né? Por que o missionário, por que o preletor tem que comer numa salinha separada, servida só para ele? Por que ele não pode comer com toda a igreja? Né? Então, assim, e isso sempre me incomodou muito, a ponto de uma vez, quando eu tive que preparar uma recepção, eu preparei chorando muito, porque eu me senti mal diante de Deus, constrangida diante da cruz, fazendo a acepção que Jesus não nos ensina a fazer, né? E eles dão mil desculpas. Não, mas é por isso. Não, mas é porque... Gente, não tem justificativa plausível para você fazer um café paralelo para a missionária que pregou. Não tem. Sabe? Vai comer todo mundo a mesma comida. Jesus sentava com os apóstolos, né? Jesus, na multiplicação de peixes, ele pediu para os apóstolos preparar uma salinha paralela. Não! Ele estava ali, sentado no meio de 5.000 pessoas. Todo mundo comendo junto. Né? Então, assim, não tem, sabe, esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? E aí eu falei para ela, a irmã Mariana, infelizmente aqui é assim. E eu fiquei tão constrangida, eu fiquei tão mal com tudo isso, sabe? Antes até desse episódio da irmã Mariana, que eu já tinha falado pro pastor que eu não queria mais fazer parte disso, que eu não me convocasse mais, eu não faria mais parte da equipe que recepcionaria, né? Que recepcionaria convidados na igreja. Porque eu não concordo com esse tipo de comportamento de acepção. Isso é acepção. E a Bíblia condena a acepção. Para a Bíblia, a acepção é pecado.
né? Então, você não concordar com algumas coisas da igreja, desde que não seja pecado, tudo bem. Você não concorda, está sendo feito, mas não é pecado. Então, você obedece, você vai lá, faz, enfim. Agora, quando se trata de palavra, né? Então aí o negócio fica diferente. E aí, então assim, já tinha essa questão, né? E mais para frente, você vai vendo uma série de coisas, né? Você vê a sua liderança aplaudindo, né? Tem vídeos, eu tô falando isso aqui porque isso aí é notório, é público, tem vídeos na internet, tem vídeos em tudo quanto é lugar, né? Então a nossa liderança aplaudindo a cidade do Rio de Janeiro sendo entregue aos orixás, né? Então a nossa fé bate de frente com isso, né? A nossa fé não crê nessas coisas, né? Para nós, essas entidades, elas são demoníacas, né? Isso é a nossa fé, é o que a gente crê. Se o pai de santo lá crê que não é, amém, ele não crê que aquilo é demônio, ele está lá e ele está servindo e ele consagra o que ele quiser àquelas entidades, é a fé dele. A nossa fé, né? Nós acreditamos que essas entidades, né, que estão ali em candomblé, umbanda, né, todos esses trabalhos, nós acreditamos que esses orixás, tudo isso, são demônios, né? E aí como é que você vai aplaudir um pai de santo consagrando a cidade do Rio de Janeiro aos orixás, né? Então, uma árvore não pode dar 2 frutos. Eu não posso chegar na minha igreja e pregar que aquela religião, né, que aquilo que se faz ali é demoníaco e depois ir lá aplaudir. Isso é a árvore dando 2 frutos, né? Então, isso é coisa séria. E é liderança, não é o irmãozinho do lado. Porque se é o irmãozinho do lado, você prega para ele e você continua na igreja. Você chama ele e fala, ó, irmão, tá errado, mas você continua na igreja. Agora, quando é a liderança, como é que você vai ficar debaixo de uma liderança que você não está disposto a seguir? Que eu não estou disposto a aplaudir algo desse tipo, né? E a sua liderança está ensinando que isso não tem problema, né? Então, assim, agora também há pouco tempo, né? Então, fazendo acordo com o Papa, nós sabemos que todas as heresias, que tudo que entrou na igreja primitiva, de heresia, de coisa errada, de falsa doutrina, veio tudo do catolicismo. Veio tudo da época, né, de Roma, veio tudo daquela época em que Constantino, né, declarou, né, a fé católica como a fé universal naquele período. E aí, você agora vai lá e se associa, né? Nós conhecemos aí as 95 teses de Martim Lutero, que foi que deu origem à Reforma Protestante. E aí você agora vai lá e se associa com essas pessoas, né? Respeitar é uma coisa. Respeitar é uma coisa. Aplaudir e se associar é outra. É outra. Eu respeito. Eu tenho amigas que são católicas. Eu tenho pessoas aqui, né, que vêm na minha casa, que eu tenho um grande carinho, que são católicas. Eu respeito a fé dela. Mas eu não vou aplaudir a fé dela. Porque vai contra o que eu creio. Vai contra aquilo que a Bíblia ensina, né? Então, na minha família, eu sou neta. Eu sou neta, a avó de criação, minha avó de criação não é a mãe verdadeira do meu pai, mas de criação, é tudo de origem de candomblé. Eu venho de uma família, né, com a raiz lá, paterna, do candomblé. Né? Então eu tenho família íntima minha que é do candomblé. E eu não fico lá criticando, jogando na cara ou pregando contra. Não, eu respeito. Eu respeito o quê? Eu respeito a fé da pessoa. Ela crê naquilo. Agora, aplaudir, sentar junto e fazer junto, como se tivéssemos a mesma fé, sabe? Fazer acordo junto, vamos fazer acordo junto, não dá. Não há, a palavra é clara, não há. Não há comunhão entre luz e trevas, não há.
você respeitar as pessoas, a fé das pessoas, mas não vai compactuar e nem crer naquela religião. Eu respeito a pessoa que tem aquela religião e a fé dela, mas eu não creio naquilo e não vou compactuar com aquilo, né? Então, agora também, né? Deus falou que a coisa ia piorar muito. Agora há pouco tempo eu vi um vídeo também que, né, nessa mesma congregação que a gente pertencia, a vacina foi considerada doutrina agora, né? É doutrina. Então, como é que você vai obrigar os fiéis, sabe, a fazer algo que eles não estão se sentindo seguros de fazer? Nem Jesus, a palavra fala. Jesus não arromba portas, Jesus não obriga a gente a fazer nada. Nada. Ele vem e nos faz um convite, a gente aceita se quiser. Jesus não impõe nada, né? As doutrinas dele estão aqui, você segue se você quiser. E a palavra fala, ai daquele que acrescentar ou tirar um tio, uma vírgula, um ponto. E aí você vai lá e transforma agora a vacina em doutrina. Se você não vacinar, você está em pecado, porque agora é doutrina da igreja. Como doutrina? Onde que está isso na Bíblia? Né? Então, olha os frutos. Vai vendo os frutos. E aí você vai ficar debaixo de uma autoridade que já não dá frutos que testificam a Bíblia, né? Então, são esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas que vão, né, que você vai acendendo a sua luz e que você vai falando, não vou compactuar com isso, né? E aí, se você chega para mim e fala, ai, Angélica, mas aí você está falando contra a liderança, você está batendo de frente contra a liderança. Não estou batendo de frente contra a liderança. Eu estou batendo de frente contra aquilo que a liderança diz acreditar e do outro lado aplaude as trevas. É com isso que eu estou batendo de frente. Eu não estou batendo de frente com a pessoa, né? Eu estou batendo de frente com o seguinte, com os frutos. Com os frutos. Não, tá bom, você quer chegar aqui e pregar santidade, pregar Jesus, pregar tudo isso e depois sentar lá e aplaudir a cidade sendo entregue ao poder das trevas, sendo entregue aos orixás? Ah, então tá, amém, você faça isso. Mas eu não vou ficar aqui fazendo junto com você. Eu não vou fazer junto. Porque aquele que compactua, criminoso é junto. Não é assim? Se você assistir, se você ver, for testemunho ocular de um crime, de um homicídio, e se calar, e mais tarde descobrirem, você é arrolada nos autos como cúmplice. Você viu infernado, não é dessa forma? E aí vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver em Gálatas 2, 11 e 14. Isso aqui é ver os frutos. É ver os frutos e não compactuar. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Sabe quem está falando isso aqui? É Paulo, o apóstolo Paulo. Em Gálatas 2, de 11 a 14, ele diz: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé, tá aqui, ó, Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então você vai lá e obriga o povo a viver em santidade e a largar as coisas demoníacas. Mas depois você senta e aplaude o demônio.
Então você vai lá e prega que não há comunhão entre luz e trevas. Aí depois você vai lá e faz um acordo, assina um acordo, né? Um acordo, como é que eles dizem, quando são várias religiões, ecumênico. Como assim acordo ecumênico? Aqui, ó. Aqui, ó. Não há. Se você não vive desse jeito, então não cobre o outro que viva. Você tá entendendo? Então, com que autoridade você vai... Então, com que autoridade Pedro ia exigir alguma coisa fazendo as coisas que estava fazendo aqui? Com que autoridade ele ia proclamar o evangelho fazendo o que estava fazendo aqui? E aí Paulo vai lá e fala e exorta na cara. Não está de acordo com o evangelho. E mais para frente, depois vocês vão lá estudar, há um concílio. E nesse concílio, por causa disso aqui, por causa de Paulo ir lá exortar Pedro, fica decidido que não se cobraria mais a circuncisão, não se cobraria mais usos e costumes dos judeus, dos novos convertidos. Seria cobrado apenas os 10 mandamentos. Seria cobrado apenas aquilo que Cristo pregou e deixou nos evangelhos. Usos e costumes não seria cobrado. Por causa disso aqui. Né? E aí o que acontece? Nós precisamos de mais Paulos. Precisamos de mais Paulos. Que não só orem, mas que vão lá, vigiem e se recusem a compactuar com aquilo que não testifica a palavra de Deus. Que não testifica. Eu não posso compactuar com o que não testifica. E aí muitos ficam numa zona do conforto achando o seguinte: mas cada um vai responder por si. Se é a sua liderança que está fazendo coisa errada, ela que vai responder. Então por que quando Davi contou as tribos morreram 40 mil homens? Devia ser só Davi. Não foi só Davi? Não foi Davi que contou as tribos? Não foi ele que pecou contra Deus, porque Deus falou para ele não contar as tribos, e ele foi lá e contou as tribos. E aí Deus foi lá e mandou ele escolher um castigo. E num castigo que ele escolheu, morreram 40 mil homens. 40 mil homens por causa do pecado de Davi, do rei Davi. Então você está achando que você vai ficar debaixo de autoridade, fora da palavra, e que você não vai pagar preço? Eu prefiro pagar o preço de estar aqui, chorando, clamando a Deus por uma igreja, chorando, Senhor, envia, Pai, envia, porque eu creio na igreja de Deus. Eu creio na igreja de Deus. Eu não creio em ficar submissa, subordinada a autoridades que não creem, que não vivem a palavra de Deus. E aí, eu posso me encontrar entre esses 40 mil aí e pagar o preço do pecado de quem? De Davi. Quem cometeu o pecado foi Davi. Mas foi ele que morreu? Não. 40 mil homens morreram. Tá? 40 mil homens morreram por causa do pecado de Davi. E uma vez, conversando com os irmãos, o irmão falou para mim: não, mas como assim? Você não vai pagar pelo erro da sua liderança? Como não? A Bíblia nos ensina isso. Tá na Bíblia, vai ler lá. Vai ler lá em 2 Crônicas, em Samuel. 40 mil homens morreram por causa do pecado de Davi. Por quê? Porque não fizeram como Paulo. Esses homens não fizeram como Paulo. Não, Davi, tá errado, não pode contar não. O que Natan fez? Natan não foi lá? Natan não foi lá e não trouxe o pecado dele à tona com Betseba? Trouxe. Vê se Natan ficou calado. Vê se Natan compactuou. Não. Por quê? Porque não quer pagar junto. Quem não quer pagar junto não compactua. Agora, se você compactua, depois não vem reclamar do que está acontecendo na sua vida. Depois não vem reclamar de cabeças rolarem. Você compactuou, você vai pagar junto. Né? Então, é isso que acontece. E aí a igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa parar de ignorar os frutos podres. Porque quando você ignora um fruto podre, ele se multiplica. Ele se multiplica. Não é? Você tem uma maçã podre com as outras boazinhas, se você deixar ela lá, se você ignorar a podridão dela, quando você voltar, todas as maçãs vão estar podres. Todas. E é isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Nós estamos ignorando os frutos podres. Estamos ignorando.
E aí fica cada vez mais difícil de você chegar numa igreja e você encontrar uma igreja saudável, uma igreja vivendo a palavra. Eu não estou falando igreja perfeita. Não estou falando igreja perfeita, eu estou falando de igreja saudável, vivendo a palavra de Deus, ainda com suas dificuldades, com suas, diferenças, mas ela é uma igreja que vive a palavra, vive, que a liderança, a autoridade está fundada, arraigada na palavra de Deus. Ainda que alguns da membresia não estejam, mas a liderança está, a igreja está sendo conduzida, por um fruto bom. O fruto que está ali no cesto é bom. Agora, se o fruto que está ali é podre e você deixa ele ficar e ignora, vai contaminando todo mundo. A liderança tem poder para contaminar todo mundo. Todos. Por isso que é importante liderança no altar e liderança, na palavra. Porque ela é a influenciadora mais forte que tem ali. As pessoas estão subordinadas à autoridade dela. E aí o que acontece? Vamos lá para encerrar em Mateus 24, 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, aquilo que eu falei. Eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus avisou. Mas tem gente que só está orando, está vigiando. Não se liga que Jesus avisou isso aqui, E aí, Mateus 26, 41, que eu já li acima. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos vigiar, e nós precisamos orar, e nós precisamos nos apartar, Não compactuar, não ignorar os maus frutos que estão ao nosso redor. Porque senão ele vai se multiplicar. E aí, de repente, a hora que você quiser se livrar dele, já é tarde demais, porque ele já tomou conta. Porque você ignorou. Porque você ignorou o mau fruto. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Então, seja que área você estiver, olhe os frutos, relacionamento, família, igreja, trabalho. Olha os frutos das pessoas que estão ao seu redor, porque maçã não dá figo e figueira não dá maçã. Se tem mais de um fruto numa mesma árvore, tem coisa errada. É o caroço no angu, que angu também não dá caroço, mas de vez em quando você pode achar alguma coisa lá, Se vigiar e se orar, Deus mostra o caroço do angu, Então, essa é a passagem, é o que Deus trouxe no meu coração, que a igreja precisa despertar. A igreja precisa parar de ignorar os frutos podres e começar a retirá-los do cesto. E começar a tomar providências diante dessas situações. Porque Jesus vai nos cobrar. Jesus, naquele grande dia, vai nos cobrar. Olha, nessa situação aqui, o fruto estava podre, o que você fez? Você viu. E o que você fez? Nada. Ou se você chegar lá em cima e disser, eu não vi, Deus vai falar porque não vigiou. Orou, mas não vigiou e eu mandei vigiar. Então, não tem inocente, A sua ignorância foi por ignorar e não dar bola à passagem que eu deixei, as palavras que eu disse. Amém? Então, que a gente possa aí estar vigiando e olhando os frutos. Gente, eu fico por aqui. Que o Senhor possa falar mais ao coração de vocês, que essa palavra possa dar frutos, mas frutos bons, excelentes, não é fruto podre não, fruto bom, excelente, que possa te despertar, que Jesus possa chegar até você e ver que você está acordado, vigilante, não como os discípulos ali dormindo. Jesus prestes a padecer, morte de cruz, e os discípulos dormindo, não estavam vigilantes. Que o Senhor possa, ao encontrar você, te ver vigilante. Possa ver que você está firme ali. Amém? Essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, se você não é inscrito aqui no canal, então se inscreva, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e ative o sininho. Tem também o meu site, o Instagram, enfim, tudo aí na descrição do vídeo. Todos os links estão aí embaixo. Então vai lá e me siga nas outras redes sociais. Eu agradeço a Deus, a vocês que estiveram aqui comigo.
e que possamos, numa outra oportunidade, na quarta-feira, às 19 horas, irradiar saúde, uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Amém? Eu fico por aqui, um grande beijo, a paz do Senhor.